Meus prezados ouvintes, graça e paz. É difícil, mas necessário, se somos discípulos de Cristo, evangelizar. Meus amados, a evangelização, sabemos, é o coração da missão da igreja. O próprio Cristo declarou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Evangelizar, meus irmãos, não é apenas uma tarefa opcional ou um chamado específico para alguns mais vocacionados. Não, é o chamado de todos os servos de Deus. Contudo, evangelizar não é fácil. Evangelizar é difícil. Não é algo que flui naturalmente, mesmo entre aqueles crentes mais fiéis. Envolve enfrentar medos, rejeição, desconforto e sair da nossa zona de segurança. Mas, se somos servos de Deus, discípulos de Cristo, não temos alternativa. É difícil, mas é necessário. Então, eu os convido a refletirem brevemente comigo em 3 perguntas. E a primeira delas é a seguinte: por que é difícil evangelizar? E eu apresento algumas das respostas possíveis a essa questão. Vou apresentar 5 respostas, 5 das muitas possíveis. A primeira é por causa do medo do julgamento ou rejeição. É difícil evangelizar por causa do medo do julgamento ou rejeição, porque evangelizar implica em se expor, e as pessoas podem zombar, recusar, se afastar. E ninguém gosta de ser rejeitado assim. E esse medo pode paralisar, especialmente entre amigos e familiares. Segundo, por causa da vergonha ou timidez. É difícil evangelizar por causa da vergonha ou timidez, porque nem todos são naturalmente comunicativos. Alguns se sentem confortáveis, mas outros se sentem desconfortáveis, inseguros, têm medo de falar algo errado ou não saber responder a uma pergunta difícil. Terceiro, é difícil por causa da falta de preparo, porque muitos acham que evangelizar exige um profundo conhecimento bíblico, capacidade teológica ou grande experiência. E por se sentirem incapazes, desistem. Mas apesar de ser uma frase de efeito que vou falar, é verdade que Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Quarto, é difícil por causa da acomodação ou indiferença. A vida cristã, para muitos, se resume a ir à igreja, ouvir a palavra e viver a sua fé no particular. A evangelização parece um extra, algo apenas para os mais engajados. Então fica difícil evangelizar. E a quinta e última resposta que eu ofereço é que é difícil por causa da resistência espiritual, porque evangelizar é uma batalha. O inimigo odeia quando levamos a luz a quem está em trevas. Então há oposição, distrações, obstáculos. Evangelização verdadeira só acontece com oração e dependência do Espírito. Então esses são alguns dos possíveis motivos que tornam difícil para muitos evangelizar. Porém, é necessário. E esse é o assunto da próxima pergunta, que é: por que, mesmo sendo difícil, evangelizar é necessário? E aqui, novamente, eu ofereço algumas das muitas possíveis respostas a essa questão. E eu vou oferecer quatro respostas. E a primeira delas é porque fomos comissionados por Jesus. É preciso evangelizar porque Jesus nos comissionou. A ordem do mestre é clara: ide. Está no verso que lemos inicialmente, está também em Mateus 28, 19. Ide. Não é um convite, é uma missão. Obedecer é amar a Cristo.
Porque em João 14,15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Jesus mandou, nos comissionou para evangelizarmos. Segundo, é necessário porque o mundo está perdido. Sem o evangelho, as pessoas caminham para a eternidade sem Deus. O evangelho é a única esperança real para a salvação. Romanos 10,14 lemos: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então o evangelho chegou até você porque alguém não se calou. Agora é a sua vez de falar e fazer o evangelho chegar até outras pessoas. Terceiro, é necessário porque é sinal de maturidade espiritual. Um cristão que cresce espiritualmente, inevitavelmente deseja compartilhar a fé. Evangelizar é um fruto natural da gratidão e do amor por Cristo. E a quarta e a última resposta que eu ofereço é que é necessário porque é o meio pelo qual Deus salva. Deus escolheu usar pessoas comuns para anunciar a salvação. A nossa boca pode ser instrumento de vida eterna para alguém. 1 Coríntios 1,21 diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E então chegamos à terceira questão, que é como superar as dificuldades para evangelizar. E novamente eu ofereço algumas das respostas possíveis. Aqui vou apresentar 6 respostas. Primeiro, nós vamos superar quando nós orarmos diligentemente por ousadia e oportunidades, orando por ousadia e oportunidades. Mesmo os apóstolos pediram coragem para anunciar o evangelho com intrepidez. Em Atos 4,29, lemos: concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. É uma oração que eles estavam fazendo. Então, ore por ousadia. Ore por pessoas específicas também. Peça a Deus para abrir portas. Segundo, evangelize, supere a dificuldade evangelizando com a sua vida, além de palavras. Com a sua vida e com palavras. As atitudes falam alto. Viver com integridade, amor e compaixão já é um grande testemunho. Mas não devemos parar aí. É preciso abrir a boca também. Então, supera-se a dificuldade vivendo e abrindo a boca. Terceiro, seja simples e direto. Você não precisa pregar um sermão ou saber responder tudo. Conte a sua história, diga o que Jesus fez na sua vida. Mostre o amor de Deus. O endemoniado gadareno, depois de liberto, queria seguir a Jesus. Mas Jesus disse para ele assim: volta para tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez. Quarto, evangelize com outros. Ir em duplas ou em grupo dá mais coragem, encorajamento mútuo e proteção espiritual. A igreja deve ser um povo evangelizador, juntos. 5. Aproveite as oportunidades cotidianas, na fila do banco, no ônibus, com o vizinho, na internet. Oportunidades surgem o tempo todo. Esteja aberto, sensível às oportunidades. Uma conversa simples pode ser a semente de salvação. E, sexto e último, tenha materiais em mãos. Distribua folhetos, envie versículos, compartilhe mensagens. Pequenos gestos podem ter grande impacto. Nem todos podem pregar para multidões, mas todos podem alcançar alguém. E então, concluindo, evangelizar é difícil sim, a gente sabe disso. Envolve sair do conforto, enfrentar nossos medos, superar obstáculos, mas é necessário. É parte essencial da identidade de um servo de Deus. Não fomos salvos apenas para ir ao céu sozinhos, mas para levar outros com a gente. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se cada servo de Deus decidir evangelizar, mesmo que com dificuldade, mesmo que com limitações, nós veremos vidas transformadas, famílias restauradas e o reino de Deus se expandindo. Você pode não ter o dom da pregação, mas tem o Espírito Santo.
Pode não conhecer muito da Bíblia, mas conhece Jesus. Pode não saber como começar, mas pode dar o primeiro passo. Hoje, Deus te chama. Evangelize. Com lágrimas, com coragem, com simplicidade, mas evangelize. Porque é difícil, mas é necessário. E que Deus te abençoe e seja contigo. E não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva.